Pessoal, boa tarde. Nesse artigo eu vou mostrar a simplificação de expressões lógicas. Com as técnicas que a gente vai ver aqui, é possível reduzir alguns algoritmos nesse caso aí, por exemplo, que está aparecendo na tela, de quase 50 linhas para uma versão com apenas 3. Além disso significar eficiência e maior legibilidade, é também uma forma de contribuir para a redução da complexidade, tanto do entendimento quanto, de algum modo, até da execução. Algumas das técnicas que eu vou apresentar utilizam-se basicamente de 2 aplicativos, um online e o outro com uma versão que é possível de se baixar no computador. Vou apresentar o Circuitverse, que é um simulador de circuitos lógicos online, e o que eu já venho mostrando aqui no canal, o Logisim, que apesar de ser um aplicativo mais voltado para a construção de circuitos lógicos, circuitos digitais lógicos, é muito útil também para a área de programação. Nessa postagem que eu fiz lá na página do canal, eu deixei já alguns códigos preparados para mostrar as comparações entre as versões de algoritmos, tanto a versão mais simples quanto a versão que eu estou chamando, entre aspas, de versão ingênua ou versão naive do inglês. Se um programador pega uma tabela lógica dessas que está aparecendo aí e, sem pensar muito, tenta passar direto para a execução do algoritmo, possivelmente ele vai incorrer nesse erro aí de usar uma expressão muito grande e com termos que podem ser muito bem simplificados. Normalmente as técnicas que se usam para simplificação de expressões lógicas baseiam-se na álgebra booleana. E aqui eu estou mostrando o que também é possível com a ajuda do ChatGPT e outros portais de inteligência artificial. Buscar alguns insights, algumas contribuições, alguns auxílios. O ChatGPT, em alguns momentos, ele dá respostas muito boas, muito corretas. Mas na versão gratuita, que é a que eu utilizo, principalmente quando ele passa daquele tempo de utilização e te joga para os modelos mais simples, começa a dar respostas muito ruins. Como eu tentei mostrar aí, ele deu resposta errada, mas em outros momentos ele fez o trabalho direitinho. Então é uma ferramenta que tem que ser usada com toda a cautela e usando dela, extraindo dela as potencialidades que ela possui, o que ela tem de bom, e cuidando. Depois que você tem um insight no ChatGPT, jogar aí, por exemplo, no Circuitverse. No caso aí, muito vai ser usado isso que está aparecendo na tela. Você joga a expressão lógica que você já tem de antemão, ou que o ChatGPT te forneceu, e você verifica se ela está gerando a tabela verdade que você esperava encontrar. Nesse caso aí, o ChatGPT fez uma sugestão que na tabela verdade ela não foi aquilo que a gente viu lá atrás. Ou seja, ela não gerou o resultado correto. E é isso que eu vou... Quando eu gravei o vídeo, eu expliquei exatamente isso. Ele gerou um resultado, uma tabela verdade, que não correspondia àquilo que eu imaginava encontrar. Como é que o programador, desatento a isso,
pode trabalhar uma tabela dessas? Ele pega as combinações, as 16 combinações no caso, porque são 4 variáveis de entrada, e toda a tabela lógica ela é uma potência de 2. No caso, são 4 variáveis de entrada, 2 elevado a 4, 16. Então, essa tabela tem 16 linhas. E se o programador fizer o fluxo de controle com 16 ifs e elses, uma combinação de 16 ifs e elses, ele vai estar desperdiçando a possibilidade de simplificar o algoritmo. E tanto o Circuitverse quanto o Logisim te possibilitam realizar essa simplificação. No Circuitverse, há uma maior flexibilidade na realização das tabelas, porque ele não pelo menos nos testes que eu fiz, ele não apresentou limites baixos de entradas. Já o Logisim, ele tem um limite de até 12, você só pode trabalhar com 12 variáveis de entrada no máximo, o que já é bastante bom, mas em alguns casos você precisa mais do que isso. Para baixar o Logisim, você entra nesse site que está aparecendo na tela, ele tem um link para o Sword Forge, e aí você baixa por lá. Demorou um pouquinho aí no exemplo. E aí quando ele baixa o pacote, ele já vem um zipado com o executável dentro. É só você abrir e executar, que você já está no aplicativo na sua última versão. Ele não tem tido muitas atualizações, mas continua muito útil mesmo assim. No Logisim, a grande vantagem é que ele já apresenta o mapa de Carnot com as simplificações de um modo direto. Ele já apresenta as expressões lógicas simplificadas. E é isso que a gente vai ver aí daqui a pouco. No caso, acabou de baixar. Você caminha lá para a página onde fez o download. Eu, no caso, caminhei direto para a pasta Downloads. Abri. Nesse momento eu não vou explicar muito mais do que a própria confecção da tabela, do circuito que você está trabalhando no momento. Da tabela verdade, no caso. Não vou nem focar muito no circuito lógico. Aí a gente, nas entradas, a gente vai lançar as variáveis de entrada, que no caso são 4, pode ser qualquer nome. Mesma coisa para a saída, você pode dar qualquer nome, no caso só tem uma. E aí ele faz a combinação e já te apresenta a tabela verdade para você preencher. Como é que você vai preencher isso? Você vai preencher de acordo com o teu problema. Você está resolvendo uma tabela verdade, você olha lá de acordo com o que o problema exige, e vai botando zeros ou uns para ficar de acordo exatamente com o que você viu no modelo. E aí quando eu gravei isso aí agora, na primeira vez eu me equivoquei, é porque eu não vi que tinha linhas ali abaixo, e aí gerou resultados que eu achei estranho. Não era isso que eu esperava. Mas vocês vão ver logo em seguida que eu voltei lá na página do portal e vi que havia mais 2 linhas para baixo ali. Agora eu volto lá e verifico isso. A tabela verdade, na qual eu me baseei, ela é essa aí que vai aparecer. Então eu tinha que fazer do lado ali do resultado na função lógica, eu tinha que colocar zeros e uns exatamente como eu estou mostrando aí nessa tabela. Por quê? Porque esse exemplo ele foi montado assim. Se você fizer uma análise das suas entradas e olhar no exemplo que ele, conforme o caso concreto que você está trabalhando,
aí a tua saída vai ser de acordo com aquilo que você estipular. Isso aí é arbitrário, né? Arbitrário em termos. Ele tem que corresponder exatamente àquilo que o programador está esperando das respostas. Se tem entradas A, B, C e D em determinadas situações, as combinações vão ter que refletir, as respostas vão ter que refletir aquilo que o problema exige. E aí, quando a gente joga a tabela e vai nessa aba de minimizada, ele apresenta isso aí que é o mapa de Carnot, que já é uma técnica que te joga direto a expressão simplificada, que é aquilo exatamente que você esperava encontrar. Olha, é exatamente isso que está lá esperado, é o que a gente encontrou aí no mapa de Carnot fornecido pelo Logsim. E aí, se você quiser dar um passo além, você vai construir o circuito. E aí eu até fiz isso, construí o circuito tanto no Logsim, quanto vou construir no Circuitverse. Não necessariamente os circuitos vão ser iguais. O único requisito é que, se você olhar a tabela verdade de um e de outro, elas têm que ser exatamente a mesma, né? Porque não faz sentido você ter uma coisa igual com tabelas verdade diferentes. O circuito, ele pode ser a implementação do circuito pode ter outra forma, outros componentes, desde que para as mesmas entradas haja as mesmas respostas, as mesmas saídas. Você pode trabalhar tanto com as expressões lógicas mais completas, quanto com as mais simplificadas. As tabelas verdade geradas têm que ser iguais, exatamente iguais. E é por isso que esses aplicativos ajudam muito na realização dessa tarefa. No caso do Circuitverse, reparem aí que ele cria algumas conexões inúteis. E aí, apertando o Shift e a região dos componentes, você pode deletá-los facilmente. Você vai deletar porque eles não estão ligando a nada, né? Esse C, por exemplo, aí, eu nem sei por que ele cria. Ele cria sempre um Czinho ali a mais, que não leva a nada. Ele não está ligado ao circuito de saída. O circuito, depois que você deleta as ligações inúteis, ele fica assim, nesse caso, né? E para você deduzir a fórmula simplificada, é simples. Você, por exemplo, nesse caso aí do circuito, ele tem 3 componentes. Aqueles 2 mais à esquerda são portas lógicas AND, é o E lógico. E aquele mais à direita é a porta lógica OR, é o OU lógico. Então, você vê que no AND de cima, no AND de baixo, né, da esquerda para a direita, ele vai ligar A, B e C. Então, A, E, B e C, fecha parênteses, abre e fecha parênteses. E aí, como eles estão ligando ao componente OU, você coloca um OU em seguida. Aí, de novo, abre e fecha parênteses, que você vai trabalhar agora o componente de cima, que é um outro AND. Então, é AND B, C e D. E fecha parênteses. É isso que eu tentei mostrar aí escrevendo, né? Se vocês acompanharem aqui embaixo no Notepad, eu escrevi exatamente isso. Essa expressão que a gente deduz olhando para o circuito. Se a gente for comparar com o circuito gerado pelo Logsim, vamos verificar que ele é um pouquinho diferente. Mas se você parar um pouquinho e analisar as entradas que um e outro geram, perceberá que irão levar a tabelas verdades exatamente iguais. Agora vou mostrar um código que eu deixei disponível,
que exatamente vai apresentar as sugestões que o ChatGPT ofereceu para casos de sistemas hipotéticos relativamente complexos, com 4 variáveis booleanas de entrada. Foi isso que eu pedi. E aí ele gerou esses 10 ou 12 exemplos bem interessantes que, no geral, pode servir para estudos, né? E eu até recomendo a vocês seguirem esses passos que eu fiz, tanto no Circuitverse quanto no Logicsim, para poder verificar se essas expressões completas ou não simplificadas, elas estão gerando os mesmos resultados das expressões já simplificadas pelos aplicativos. Caso aí esse código ele está disponível na página, você copia para um arquivo de texto, salva em uma pasta qualquer de sua preferência, e ao rodar ele vai gerar as tabelas verdade que você esperará encontrar nos aplicativos. Basicamente você joga para a pasta, abre o command, escreve Python e o nome do código, o nome que você deu para ele, e aí ele vai abrir os 12 exemplos e exatamente vai mostrar as 16 combinações de casos. E para cada um vai interessar para o resultado que uma determinada linha seja falsa ou verdadeira. Isso vai depender de cada exemplo hipotético que a gente está trabalhando. Eu já mostrei com alguma profundidade lá no artigo os exemplos 1 e 8. O 1 é mais simplesinho e o 8 ele demonstra com bastante ênfase a importância de você ter uma expressão lógica simplificada. Porque no caso aí, ele reduziu a função de quase 50 linhas para apenas 3. Basicamente, é isso que eu queria mostrar. Espero que vocês tenham gostado. Se ficaram até aqui, peço que façam o triplo C de sempre: curtir, compartilhar e comentar. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação de novos conteúdos e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.